Carlos Eduardo Balcarce. Eu possuo formações na área psicanalítica, na área de neurociência, na área de filosofia, na área de pedagogia e na área de teologia. E hoje eu vim trazer para vocês algo relacionado a questionamentos de pessoas, pacientes ou não pacientes, pessoas que enviam para mim mensagens questionando, querendo respostas. E uma das questões muito frequente é a questão da autocobrança. As pessoas enviando mensagens afirmando que elas estão se sentindo mal em função de se autocobrarem e mesmo assim não alcançarem os objetivos que elas almejam. Autocobrança eu não vejo como sendo um grande problema. Na verdade, eu acredito que nós precisamos desenvolver o autoconhecimento, a autorresponsabilização, o autoamor. E acredito que também essa autocobrança ela tem que ser desenvolvida. Ela precisa existir. Mas existem limites. E a questão da busca do equilíbrio, que é um ponto extremamente importante. As pessoas confundem o equilíbrio com uma estabilidade. E, na verdade, não é isso. O equilíbrio é você desenvolver a capacidade, a habilidade ou a competência de se equilibrar diante do desequilíbrio. Esse ponto é o começo. A questão da autocobrança, qual é o grande problema no meu ponto de vista profissional? É a questão de que as pessoas estão sempre se comparando com as outras pessoas. E estão sempre em busca de obter sucesso. E a palavra sucesso, ou o termo sucesso, ou aquilo que as pessoas acreditam como sendo sucesso, não necessariamente é o que de fato as pessoas acreditam. Dinheiro não compra felicidade. Lógico, ele traz para você uma condição melhor, sem a menor sombra de dúvida. Mas a questão do sucesso, ele vai além das conquistas materiais. Existem os aspectos imateriais. E o que são os aspectos imateriais? Os aspectos imateriais, eles têm a ver com o propósito de vida. Então, o que é o propósito de vida? Já falei anteriormente, mas para quem não viu, vou novamente dizer aqui. O propósito de vida é quando você canaliza e direciona toda a tua força de vontade com intencionalidade para alcançar os seus objetivos, materiais e imateriais. Quando você consegue desenvolver ou você consegue firmar com você mesmo compromissos, principalmente envolvendo um propósito ou mais de um propósito na tua vida, mas eu acredito que um propósito ele faz com que nós nos motivemos de uma forma totalmente diferenciada, mas não é só isso. Temos que pensar sim no nosso bem-estar, mas não podemos usar as comparações. As comparações, elas não são positivas. Por quê? Porque cada ser humano é único. Cada ser humano, além de ser único, ele tem anseios diferentes. Então, por exemplo, o que eu percebo isso dizendo na minha vida, tá? Nos meus relacionamentos interpessoais, nos aspectos também profissionais, as pessoas elas estabelecem metas e elas alcançam essas metas, dão sangue, fazem tudo e alcançam. E aí quando elas alcançam a meta, elas criaram uma expectativa que quando elas alcançassem aquilo proporcionaria para elas algo
que elas criaram, idealizaram. E aí elas alcançam e aquilo não supre as expectativas, não corresponde às expectativas que elas criaram. E aí elas seguem em ciclos, buscando, sempre buscando conquistas, normalmente conquistas materiais. E aí elas estão sempre correndo atrás e sempre acreditando que elas estão correndo atrás de um prejuízo, que elas não estão conseguindo alcançar os objetivos que elas estabeleceram, porque elas estão sempre se comparando e porque elas não colocaram os aspectos imateriais como sendo também objetivos. Mas isso está relacionado ao propósito. E aí é que eu acredito que tudo possa mudar. Do momento que você tem um propósito, e esse propósito ele vai além dos aspectos materiais, ele vai direcionar suas ações, ele vai te fortalecer para que você enfrente de frente todo e qualquer desafio, você vai conseguir transformar, porque nós somos os agentes de transformação da nossa realidade. Então você vai ser capaz de transformar as circunstâncias, as situações que você enfrenta em desafios. Esses desafios, eles podem nos afiar. Mas quando nós enfrentamos os desafios ou as adversidades, existe um ponto importante a ser considerado. Os desafios nos afiam. Se nós transformarmos, se nós pensarmos assim, olha, ao invés de eu lidar, né, ou encarar isso, essa determinada situação, essa determinada circunstância como sendo um problema, eu considerar isso mentalmente, eu considerar isso como um desafio, vai se tornar menos difícil. Não mais fácil, menos difícil de você enfrentar. Ok, consegui transformar a provação que eu estou enfrentando num desafio e aí eu estou encarando de forma diferente e vou conseguir vencer. Talvez sim, talvez não. Se você não vencer, você vai ter que analisar o que impediu você de alcançar, de você vencer esse desafio. E aprender. Porque nós somos eternos aprendizes. A vida é a eterna escola da alma. Só que nós não estamos alimentando de fato apenas, né, a nossa alma. Nós estamos buscando ter. Porque vivemos numa sociedade onde o ter é mais importante que o ser. Mas antes de ter, nós temos que ser. Ser quem tu és, sendo. Aí vem aquela pergunta: você sabe quem você é para você mesmo? Quando você tem um propósito, talvez o caminho que você esteja trilhando, ele não te leve a lugar nenhum. Parou para pensar nisso? Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso estabelecer uma boa relação comigo mesmo. Eu preciso buscar autoconhecimento. Eu preciso, isso é necessário. Não adianta fugir. Quanto mais você foge da realidade, quanto mais você se compara, quanto mais você cria obstáculos, porque são obstáculos, quanto mais você se distrai, mais difícil vai se tornar a sua vida. E ao invés de viver, você vai apenas sobreviver. E você vai deixar de lado a sua verdadeira essência. E é a sua verdadeira essência que pode fazer toda a diferença para a sua existência. E nós somos resistentes demais, porque não aprendemos a lidar com a principal relação que nós temos,
que é a relação nossa conosco. Não aprendemos a lidar com as frustrações porque não nos foi ensinado, não fomos estimulados a desenvolver a inteligência emocional. E aí nos tornamos escravos das nossas emoções. Tudo começa aqui, ó, na seara do pensamento. Pensamento se transforma em sentimento que está relacionado a uma emoção que, consequentemente, vai gerar uma ação ou uma reação. Se não pensamos naquilo que pensamos, no porquê estamos pensando, naquilo que estamos pensando, já somos reféns de algo. Se somos reféns de algo, estamos sendo manipulados. E aí, consequentemente, nós vamos ter problemas com as nossas emoções. Não saberemos lidar com essas emoções que fazem parte. Porque pensamento, sentimento, ação ou reação. Mas, voltando lá para a autocobrança, que não fugi do tema, só estou fazendo considerações a respeito. Reitero, reafirmo, temos sim que nos cobrar. Mas, como eu disse, existe um limite. E quem vai estabelecer esse limite da autocobrança é você. Ninguém além de você vai poder estabelecer esse limite, porque ninguém vai poder te defender de você mesmo. Se você não tiver claro para você exatamente aonde você quer chegar, qualquer caminho vai servir. E quando eu falo de caminhos, eu falo em vários aspectos. Nas nossas escolhas. Porque a gente vai colher os frutos daquilo que nós plantamos. Sempre. Podemos aqui pensar na lei do retorno? Podemos aqui pensar na lei da atração, já que somos energia? E estamos envoltos a incontáveis forças não visíveis. Então, o que eu posso deixar aqui como recado, não existe uma fórmula mágica, não estou vendendo para você ilusões. Faça uma listinha dessas questões relacionadas à tua autocobrança. Em que aspectos você está se cobrando? Você está sendo justo com você mesmo? Você sabe aonde você quer chegar? Você sabe quais são os caminhos que você tem que percorrer para chegar aonde você quer chegar? Isto é, se você sabe aonde você quer chegar. Você possui um propósito de vida? Se não possui, busque-o. Construa esse propósito. Agora, uma coisa que eu quero deixar muito claro. Nós somos os nossos maiores inimigos. E ninguém pode nos defender de nós mesmos. Assim como somos os únicos agentes de transformação da nossa realidade.
Isso tem a ver com autocobrança. Mas de uma forma consciente, coerente, sensata, sem comparações. Você é um ser único. Você não precisa sonhar o sonho alheio. Ou seja, não se compare. Quem se compara, normalmente para. Mas não para no sentido de refletir a respeito. Para porque se sente incapaz de alcançar aqueles resultados que os outros alcançaram ou estão alcançando e você não está conseguindo chegar lá, por algum motivo, por alguma razão, seja qual for. No Código Civil, disse que a cobrança indevida, o ressarcimento é dobrado. E quando nós nos cobramos indevidamente para alcançarmos resultados que idealizamos, usando e utilizando comparações, comparativos, isso se torna uma cobrança indevida. E absolutamente nada externo vai preencher o vazio interno. Nada externo é capaz de preencher esse vazio. Esse vazio ele só pode ser preenchido através da sua verdadeira presença somado à sua ligação com a sua verdadeira essência. É essencial. Nós não estamos aqui por acaso. Nada. Nem o acaso é fruto do acaso. Viver uma vida sem propósito é apenas sobreviver. Viver de ilusões é apenas sobreviver. O que você realmente quer para a sua vida? Eis uma questão a ser pensada. E lembrando e finalizando, conhecer a nós mesmos nos liberta de inúmeros grilhões. Porque quando nós nos conhecemos de verdade, na verdade, nós talvez consigamos alcançar aquilo que realmente cabe